bem-vindo ao canal, meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai começar a semana de 28 de julho a 3 de agosto, o poder da divindade. Então vamos rolar, lá para a página de sugestões para ensinar as crianças e vamos começar o primeiro tópico. As ordenanças do templo ajudam a me preparar para voltar a viver com o Pai Celestial. Eu vou ler o que o manual pede e depois a gente vai falar sobre a dinâmica. Para ajudar seus filhos a criarem a expectativa de irem ao templo, você pode criar um quebra-cabeça com gravura de um templo. No verso de cada peça, você pode escrever algo que fazemos no templo, como ser batizados em favor de nossos antepassados, ser selados à nossa família e fazer convênios com Deus. Leia com as crianças e peça-lhes que identifique o que o Senhor ordenou que os santos construíssem, enquanto você e seus filhos montam o quebra-cabeça. Compartilhem uns com os outros o que podemos fazer a fim de nos preparar para entrar no templo. Eu gostei muito de fazer essa dinâmica porque esse tópico específico ele deu um debate aqui para nossa família, então pode ser que dê para a sua também. Eu utilizei o que o manual pede. Eu peguei uma gravura do templo, você pode pegar a gravura do templo que você costuma ir na sua cidade. Aqui em casa eu peguei do templo de São Paulo, porque é o templo que eu frequento, que é mais próximo da minha casa, e a minha impressora tá ruim, por isso que saiu assim, tá? Mas você pode comprar a gravura ou imprimir num papel gloss de fotografia, um canson, enfim, um papel melhor, que é sulfite mesmo. E aí eu imprimi e cortei em 4 partes. Importante o tanto de peças, ou a quantidade de peças que você vai colocar. Se tiver com crianças maiores, você pode colocar mais peças para ficar um desafio melhor. Agora, se você está com crianças de 1 ano e meio até os 2 anos, eu aconselho você só cortar no meio e fazer um quebra-cabeça de 2 peças. Você pode pegar vários templos e fazer quebra-cabeça de 2 peças, de 2 até 3 peças. Agora, o meu filho ele já tem 3 anos, ele vai fazer 4 já em setembro, então eu fiz de 4 peças para não ficar desinteressante, um desafio assim muito além da capacidade dele e para ser uma coisa divertida. Então eu peguei o quebra-cabeça aqui. Outra coisa importante é que eu numerei o quebra-cabeça. Tá? Aqui em casa eu já ensinei números para o meu filho de 1 a 10, então ele já sabe a sequência numérica. Então eu acabei numerando para facilitar na hora de eu explicar o que eu queria. O meu filho, a gente já tem o hábito de ir ao templo uma vez por mês. Geralmente estou no templo no 3º sábado ou no 4º sábado, quando eu não consigo agendar no 3º. Mas eu já vou com ele desde os 4 meses, com um trambolho de um carrinho de bebê e uma mala de viagem. Hoje nós temos um carro velho, mas ele me ajuda a ir para os lugares. Então, mas mesmo assim eu mantive essa frequência de uma vez por mês. Mas se você nunca levou a tua criança, porque é cansativo com crianças, tem que levar mais coisas, ou se você não consegue ir todo mês ao templo, eu aconselho fortemente você levar pelo menos a sua criança uma vez por ano ou 2 vezes no ano para o templo, tá? Por quê? Porque as crianças elas não vão se lembrar do que você vai falar, elas vão se lembrar do que você vai fazer. Eu não lembro em nenhum momento da minha mãe ter falado a importância de ir ao templo. A gente morava em Minas, bem no interior, e não tinha templo lá. Mas eu lembro que todo ano minha mãe ia pro templo. Ela levava eu e meu irmão juntos numa viagem chata e cansativa, mas ela fazia questão de ir ao templo. Eu nunca ouvi a minha mãe prestar testemunho disso. Também nunca ouvi minha mãe prestar testemunho do dízimo, mas todo mês ela pegava, ela tinha vários... hoje a gente chama de caixinhas, na Nubank, mas ela tinha vários papéis, envelopes em que ela colocava o dinheiro e um desses envelopes estava escrito dízimo e ofertas. E todo mês eu via ela preencher a papelada. Ela nunca prestou testemunho sobre isso, ela nunca me ensinou sobre isso, mas ela ensinou com o exemplo. Então, ensine sua criança com exemplo. É válido você fazer um estudo, sim, porque você vai estar estudando junto com o teu filho, com a tua família, e isso ele vai se lembrar. Mas também é muito válido você ir com a tua criança no templo, mesmo que seja só uma vez no ano, fazer esse esforço de levar a sua criança, o seu filho, tá? Enfim, vamos voltar aqui para a dinâmica. Então, numerei e colei a primeira figura, eu colei o número 1. Eu não falei para ele que isso era o templo. A
A gente cantou o hino, a gente fez a primeira oração. O primeiro hino que a gente cantou foi ensinar-me sobre o templo. Depois a gente fez a primeira oração e eu falei, vamos montar um quebra-cabeça. Ele ficou super animado. Eu já tinha colado a primeira figura e dei pra ele colar o restante. Fui falando pra ele. Então o número 1, depois o número 1 veio o quê? O número 2. Ele foi lá e colou. Eu gosto de utilizar cola bastão, que faz menos sujeira, menos meleca. Aí fica a seu critério. E aí ele foi colando a sequência e aí eu falei, que figura é essa? É o templo, legal, né? Logan gosta de ir pro templo? Gosta, né? Você viu que para poder montar a figura e para você saber o que tava aqui o que você ia montar, você precisou seguir uma ordem. Você viu, né? Sabe por quê? A casa do Senhor é uma casa de ordem. A gente não pode fazer as coisas na bagunça. O Pai Celestial não gosta de bagunça. Ele gosta de ordem. E da mesma forma que precisamos seguir uma sequência para poder mostrar o templo, a gente também se prepara para poder entrar no templo. Nós fazemos tudo em ordem. A mamãe e o papai precisam de uma recomendação para entrar no templo. E aí eu mostrei a minha recomendação para ele. Aí que eu não tô com ela aqui agora. Aí eu mostrei minha recomendação para ele. Então a gente entra no templo. A mamãe e o papai precisam se preparar para poder receber revelação no templo. Então nós estudamos discursos, nós lemos escrituras, assim, com o propósito que a gente vai perguntar para o Senhor no templo, né, buscando já a revelação. E agora, como que o Logan pode se preparar para ir no templo? Isso foi legal, só um adendo, isso foi legal por quê? Porque eu sempre achava que preparar ele para o templo seria ele escolher os brinquedos que ele ia levar, me ajudar na preparação, porque eu sempre faço biscoito, pão, bolo para levar, para não gastar tanto, né? E escolher a roupinha que ele ia usar e tal. Mas uma coisa interessante que ele me passou foi que, a gente dá vontade de ficar 24 horas com a câmera ligada nele, foi que ele começou a cantar Sou um Filho de Deus. E aí eu falei, você acha que cantar hinos vai te ajudar a te preparar para ir no templo? E ele fez que sim com a cabeça, né? Que a gente poderia cantar hinos juntos antes de ir pro templo. E então, né, isso ficou acordado na nossa família que nós íamos nos preparar para ir ao templo um pouco antes, cantando alguns hinos com o Logan. E aí eu prestei o meu testemunho, né, meu marido prestou o testemunho dele sobre a importância de estarmos no templo, sobre como que a gente recebe revelação dentro do templo, né, que é a casa do Senhor. E foi isso. A gente leu uma escritura que pede aqui no manual, Doutrina e Convênios 84, 4 e 5, porque eu achei que as duas escrituras, elas casam muito bem, não tem por que separar, que fala assim, em verdade esta é a palavra do Senhor, que a cidade de Nova Jerusalém seja construída pela reunião dos santos a partir deste lugar, sim, o local do templo, o templo este que será erigido nessa geração, pois em verdade essa geração não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor, e uma nuvem descansará sobre ela, nuvem essa que será a glória do Senhor, que encherá a casa. E aí a gente finalizou cantando o último hino, que foi Eu Gosto de Ver o Templo, e finalizamos com uma oração. E esse foi o primeiro tópico do vídeo, que levou 8 minutos. Vamos então passar para o segundo tópico, e que fala assim: posso receber o poder do Pai Celestial por meio das ordenanças do sacerdócio. Eu amei fazer essa dinâmica com meu filho. Para ajudar seus filhos a entender o que é uma ordenança, você pode ver gravuras de várias ordenanças do sacerdócio com eles, como as que se encontram no livro de gravuras do Evangelho, ou na página de atividade dessa semana. Peço-lhes que descrevam o que está acontecendo em cada gravura. Depois vocês podem ler juntos Doutrina e Convênios 84, de 19 a 22. Por que o Pai Celestial deseja que recebamos essas ordenanças? Conte a seus filhos como você sentiu o poder de Deus por causa das ordenanças que recebeu e dos convênios que fez. E aí aqui no próprio manual tem a gravura de algumas ordenanças e a página de atividade tem, não dá pra ver, mas é tipo uma espécie de dado com algumas ordenanças. Eu imprimi esse dado, meu filho já brincou com ele, por isso que ele tá destruído,
e dei uma pintada só pra vocês verem melhor, né, o que se trata aqui, tá? Então, eu usei o dado. Se você não puder ou não quiser usar, tá tudo bem. Eu comecei primeiro, antes de passar para ordenanças do sacerdócio, eu gostei muito do termo que eles utilizaram, que foi o poder, né? O poder do Pai Celestial. Então eu trouxe para o meu filho, alguns super-heróis, né? E a gente falou um pouquinho do poder de cada um dos heróis. O herói é o herói que ele mais gosta. Mas aí na sua casa você pode ver os heróis que o seu filho mais gosta, que a sua criança mais gosta. Tem vários. Se você não souber e não quiser perguntar, você tem aí como Ladybug, né? Ladybug, Cat Noir, Tão em Alta, Pijama Park, enfim, os próprios heróis Marvel e DC, ou Patrulha Canina. E também o meu filho, ele gosta de heróis, mas ele gosta muito, muito mesmo de veículos. Então eu acabei falando de alguns superpoderes também. Como quando eu falei do bombeiro, ele falou que o superpoder do bombeiro era de apagar incêndios. O superpoder do fazendeiro era de não deixar ninguém morrer de fome. O superpoder da ambulância era levar as pessoas para o médico, era de curar as pessoas. O superpoder do betoneiro era de construir as coisas, né? Então a gente foi falando de superpoderes, né? O superpoder do Homem-Aranha, o superpoder enfim, de vários heróis. E é super legal você trazer isso para a criança entender primeiramente o termo poder, tá? E aí, depois que você falou sobre os poderes, eu falei para ele: e você sabe quem mais tem um superpoder? O papai! O papai tem um superpoder. O poder do sacerdócio. Vamos ver o que isso... mas meu filho já ficou assim, né? Nossa, como assim meu pai tem um superpoder? Sim, o poder do sacerdócio. Sabe o que o papai pode fazer com esse poder? Esse poder de sacerdócio, antes, né? Eu falei pra ele. Esse poder de sacerdócio é um poder que foi dado para o papai, né? O pai tem autorização de utilizar, porque ele é um poder de Deus, do Pai Celestial. E olha quanta coisa o papai pode fazer com esse superpoder. E aí a gente jogou o dado. O que o papai pode fazer com esse superpoder? Né? Jogou o dado, caiu. O que está acontecendo aqui? O batismo. Para o batismo ser aceito, ele precisa ser feito com poder e autoridade do sacerdócio de Deus. Então, o batismo, ele nos ajuda a sermos discípulos de Jesus Cristo. Quem vai jogar o dado agora? Aí meu filho jogou o dado, meu marido jogou o dado, caiu de novo aqui. Um sacramento. O que está acontecendo aqui? O sacramento. O sacramento é uma ordenança que é realizada com esse superpoder, com o poder e autoridade do sacerdócio. A ordenança do sacramento, ela é muito ligada à ordenança do batismo. Nós nos batizamos e ficamos limpos de nossos pecados. E o sacramento nos ajuda a renovar esse convênio. E aí eu joguei dado 3 vezes. Eu fiz isso 3 vezes para não ficar muito extenso, tá? Meu filho, que ele não tem muita paciência, nada. E aí, eu não lembro qual foi que caiu, mas enfim, jogando aqui o casamento. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Um casamento. O casamento, para ele durar o tempo e a eternidade, para sempre, ele precisa ser feito com um superpoder, o poder do sacerdócio. E acontece num lugar muito especial que a gente já viu, nós até montamos um quebra-cabeça. Acontece dentro do templo. O casamento entre homem e mulher acontece nos altares do templo com o poder do sacerdócio, que dura por toda a eternidade, mesmo que venha a morte. E aí, falei dessa forma com ele. Então, primeiro, você explica para a criança o que é um poder, deixa ela ansiosa com isso e mostra o poder do sacerdócio, né? E vai falando das ordenanças e de como que esse poder
ele afeta a determinada ordenança. Que daí, pra gente se batizar, o homem ele precisa ter essa autoridade, ele precisa ter esse poder do sacerdócio, né? Que é conferido. Eu lembro que foi falado, meu filho jogou dado e falou sobre batismo, falou sobre o sacramento e falou sobre abençoar os doentes, né? E foi interessante porque o meu filho ele ficou internado e ele recebeu uma bênção do sacerdócio do meu marido. Então, foi tudo uma coisa ligada à outra, tá? Enfim, e aí eu li com ele a escritura de Doutrina e Convênios, na seção 84. Eu li o versículo 21. 20 e 21. Você pode ler as 4 escrituras, mas eu decidi ler só esses 2 porque ia ficar muito cansativo para o Loga, tá bom? Então eu falei assim: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade, e sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Então é muito importante, né, que pra gente é muito legal os super-heróis terem poder, mas os super-heróis da vida real, que são homens que possuem o poder e a autoridade de Deus, eles realizam, né, essas boas obras, eles realizam essas ordenanças de acordo com o poder e a vontade de Deus. E se um homem não possui essa autoridade, não possui esse poder, essa ordenança não é válida. Então é muito importante que o homem tenha. O papai tem essa autoridade, tem esse poder, o nosso bispo tem essa autoridade, tem esse poder, né? Se você pode falar de alguns homens que a tua criança conheça e prestar o seu testemunho. Eu prestei meu testemunho falando, né, como que isso foi importante. Inclusive eu até falei: você recebeu, né, pro meu filho, você recebeu, lembra quando o papai pôs a mão na sua cabeça? Ele estava te dando uma bênção para você se curar, que é o poder de cura, né? E aí eu prestei meu testemunho e foi isso, nós finalizamos. Nós cantamos o primeiro hino, Ser Fiel, e o segundo hino, O Sacerdócio Está Restaurado. E finalizamos com uma oração, tá bom? Vamos passar então para o terceiro tópico da nossa semana. Fica comigo, não vai ficar tão longo, fui ver o tempo que já estava dando. Vamos lá para o terceiro tópico, que fala assim: sou amigo de Jesus quando o sigo. Depois de lerem Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 77 juntos, pergunte a seus filhos o que significa ser um amigo. Você pode falar sobre bons amigos que já teve, como Jesus demonstra que ele deseja que sejamos seus amigos? Como podemos demonstrar que esse também é nosso desejo? Uma canção como Eu Quero Ser Como Cristo poderia ajudar nessa conversa. Então, se a sua criança ela já é maiorzinha, é super legal você já iniciar esse debate. Agora, como meu filho, primeiro que ele não vai para a escola, e segundo, mesmo que ele fosse, eu acho que que eu precisaria reforçar um pouquinho mais sobre o que é bons amigos. E aí eu trouxe, né, uma fábula que eu gosto muito, que é a fábula da formiga e da cigarra. Aliás, da cigarra e da formiga. Se você não tem tanta destreza para contar histórias, você pode colocar um vídeo curto ou ler um livro, né? Tem livros bem legais assim, como É Bom Ter Amigos, apenas para você explicar e exemplificar a importância de amizade, né? O que é uma amizade, para a tua criança poder entender e ter essa clareza quando você for falar sobre a importância de ser amigo de Jesus. Então, esse livro já é bem antigo, já li com ele várias vezes, mas eu gostei muito desse vídeo que eu assisti. É um vídeo do Cocumelo, que é sobre a fábula da formiga e da cigarra. Para quem não conhece, a formiga e a cigarra, né? As cigarras, elas estão trabalhando durante todo o ano, e as formigas estão trabalhando durante todo o ano, e a cigarra tá lá tocando sem se preocupar, até que chega o inverno e a cigarra tá fica com frio, com fome, e vai pedir ajuda no formigueiro, porque ela sabe que as formigas se prepararam. E as formigas, então, elas foram bondosas e deixam a cigarra entrar. É legal, eu gosto desse vídeo especificamente do Cocomelon, porque ele dá até um finalzinho legal, que ele fala: a cigarra aprendeu que trabalho deve vir antes de se divertir. E aí, né, depois que
eu contei essa historinha, porque eu já sei essa música de cor. Eu contei utilizando os meus bichinhos de pelúcia, né, os meus fantochezinhos. Mas você pode colocar o videozinho ou trazer outro material que fale sobre amizade. E aí eu falei pra ele, você viu como foi importante pra cigarra ter boas amigas? Né? As formigas foram boas amigas da cigarra, elas ajudaram a cigarra quando elas mais precisaram. As formigas, elas estavam se ajudando, e é isso que um amigo faz. Ele te ajuda, um amigo te eleva. Você pode até contar a história do paralítico, né? Que os amigos abriram a casa onde Jesus estava, né? E desceram o amigo. Mas enfim, eu contei a da formiga e da cigarra. E aí eu falei pra ele como é bom ter amigos, né? Ter amigos é muito bom. E agora, e aí eu falei pra ele, mas sabe qual amigo que é muito mais legal e que nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar sozinho, independente do que você escolha, das coisas que você faça ou faz? Sabe qual que é o melhor amigo? Deixei ele pensar um pouquinho. Assim, ele foi falando nome de pessoas, coisas e tudo mais. E aí eu mostrei então a gravura de Jesus Cristo. Falei, Jesus Cristo é o melhor amigo que você pode ter, porque ele vai te ajudar em todos os momentos. Ele nunca vai te abandonar. E Jesus Cristo, ele sempre está por perto. Ele te escuta e ele vai sempre te ajudar a ser uma pessoa cada vez melhor. E aí, eu li com ele a Escritura de Doutrina e Convênios 84, versículo 77. E também vos digo, meus amigos, pois de agora em diante vos chamarei de amigos, é conveniente que vos dê este mandamento, a fim de que vos torneis como os meus amigos dos dias em que estava com eles, viajando para pregar o Evangelho com o meu poder. Então, depois de eu falar sobre o que é amigos, depois de eu falar que Jesus Cristo, ele era nosso melhor amigo, ele nunca ia nos abandonar e tudo mais, e depois de ler a Escritura, aí eu perguntei para ele, e como que nós podemos nos tornar amigos de Jesus Cristo? E aí, né, eu trouxe algumas gravuras, né, sempre deixando a gravura de Jesus Cristo exposta, né, como que a gente pode ser amigo de Jesus Cristo? E aí, então, eu trouxe algumas gravuras de pessoas, né? Quando a gente ajuda o próximo, Jesus Cristo fez o bem? Fez, né? Eu já falei, foi um dos primeiros vídeos do canal sobre discípulos de Jesus Cristo. Então, a gente já falou sobre isso. Como que nós podemos fazer? Então, olha aqui. Jesus Cristo fez o bem? Jesus Cristo fez o bem. E nós? Como que nós nos tornamos amigos de Jesus Cristo? Fazendo o bem, ajudando as pessoas. Podemos nos tornar amigos de Jesus Cristo assim. Como que nós podemos nos tornar amigos de Jesus Cristo? Sendo batizados, seguindo seu exemplo? Sim, nós também podemos nos tornar amigos de Jesus Cristo ao sermos batizados, seguindo seu exemplo. Eu sei que eu dei 5 exemplos, pegando a gravura do que Jesus Cristo fez e trazendo, né? Por exemplo, eu posso ser amigo. Eu posso ser amigo de Jesus Cristo. Oh, meu pai, me perdi nas gravuras aqui. Por exemplo, fazendo oração. Sim, eu posso ser amigo aqui. Eu gosto muito dessa gravura de Jesus Cristo. Eu posso ser um amigo de Jesus Cristo fazendo oração? Sim, porque Jesus Cristo fez oração, ele nos deu esse exemplo. Então eu posso fazer oração também, sozinho ou com a minha família. Então aí eu fui pegando gravuras do que Jesus Cristo fez e gravuras, né, do nosso tempo, né, sobre o que fizemos. Porque a Escritura fala o quê? Vós sois meus amigos, né? Vou chamar você de amigo porque vai ser como antigamente, né? Vocês vão fazer o que os meus amigos fazem. Então, basicamente, é isso. Fui trazendo o que Jesus Cristo fez na época dele e a gravura
do nosso tempo, assim meu filho foi ver. E aí nós finalizamos cantando Eu Quero Ser Como Cristo. O primeiro hino que a gente cantou foi O Melhor Amigo é Jesus. E aí a gente fez oração, dei essa mensagem e depois a gente cantou o último hino, Eu Quero Ser Como Cristo. Eu finalizei prestando o meu testemunho, né, e compartilhando meu testemunho sobre a importância de sermos discípulos de Jesus Cristo, de sermos bons amigos de Jesus Cristo. Quando somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos bons alunos, somos seguidores de Jesus Cristo e, consequentemente, nós somos amigos de Jesus Cristo. E aí eu finalizei o vídeo com o meu testemunho, cantamos o último hino e fizemos a última oração. E é isso, o vídeo não, a mensagem. E é isso, gente. Vamos passar então para o último tópico. Vocês já não estão mais aguentando me ouvir. Deixa eu ver, já deu aí 25 minutos. Eu juro, gente, que eu tô indo o mais rápido possível. O Pai Celestial ajuda seus servos. É o quarto e último tópico da nossa sessão. Seus filhos, eu vou ler o que o manual pede para a gente poder montar a dinâmica em cima. Seus filhos podem gostar de ouvir sobre como os missionários ajudam você, sua família, os seus antepassados a receber o Evangelho. Depois, leia sobre uma promessa especial que o Senhor fez aos missionários em Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 88. Talvez seus filhos possam pensar em ações para colocar esse versículo em prática. Você pode relatar uma ocasião em que você estava servindo ao Senhor e sentiu que Ele estava com você, conforme descrito no versículo 88. Você também pode ajudar seus filhos a pensar em maneiras pelas quais podem ser missionários agora. Testifique a eles que o Pai Celestial nos ajuda a saber o que dizer quando conversamos com outras pessoas a respeito de Jesus Cristo. Se você me segue há um tempo no canal, então você provavelmente já tem um quadro sobre missionário, né, sobre o serviço. A gente já falou sobre ser um missionário. Provavelmente você já tem uma plaquetinha aí do seu filho, da sua criança. Nós já falamos sobre isso, sobre ser missionário, já falamos sobre o que o missionário faz. Ele estuda as escrituras, guarda os mandamentos no coração e serve as pessoas. E aqui, basicamente, está dando continuidade ao que já foi falado. Então é legal você fazer essa repescagem com a sua criança, para que ele possa se lembrar sobre os termos que já foram utilizados, né? E aí você ensina mais um pouquinho, né? A repetição, ela é a mãe do aprendizado. Então você pega o que já foi ensinado e acrescenta mais, que é o que a gente vai fazer. Então, depois de eu ter feito essa repescagem com meu filho, né, eu falei com ele, lembre que esse é um missionário, mostrei a minha plaquetinha, mostrei a plaquetinha do meu marido, a gente confeccionou uma plaquetinha do meu filho, então, com o nome dele, né, então, a plaquetinha dele, e aí nós mostramos, falamos, você lembra que ser um missionário é você guardar os mandamentos no seu coração, os mandamentos que o Logan escolheu, como é que você está se sentindo com esse mandamento? E é legal você ouvir a tua criança, porque você vai estar sentindo como que a sua criança está entendendo o que você está passando. Porque às vezes você faz uma coisa super legal e a sua criança às vezes ela não está entendendo. Ou às vezes você está, sei lá, enfim, é bom você entender essa parte. O mandamento que meu filho escolheu foi de fazer oração. Às vezes ele se esquece, mas ele sempre pede para fazer a todo momento. E eu sempre tenho incentivado ele a fazer com as suas próprias palavras, os seus próprios jeitinhos. Então eu fui acompanhando com ele sobre serviço, né? O missionário sempre serve, o Logan pode começar a servir aqui dentro de casa mesmo. Eu tenho acompanhado ele no berçário e as tias sempre falam que as meninas sempre falam que o Logan ajuda a guardar os brinquedos. Essa é uma das tarefas que a gente combinou que ele faria. Então guardar os brinquedos sempre depois de brincar. Ele tem feito isso no berçário, ele faz isso aqui em casa, passar aspirador aqui é uma das tarefas dele também. Então eu sempre lembro, olha, vamos passar aspirador em casa, né? Duas vezes na semana a gente passa aqui no tatame, no tapete, que é onde ele fica e brinca, né? Dentro da barraquinha dele, que é onde ele fica e brinca. Então a gente relembrou isso, né? Sobre o missionário, ele serve, ele estuda. E o que mais o missionário faz? Quando a gente fala com as pessoas, nós também devemos ser bons discípulos de Jesus Cristo. E o missionário, parece que ele sempre sabe o que falar, mas é o Senhor quem nos ajuda, porque o missionário ele estuda as escrituras, é o que a gente está fazendo aqui agora, não é? Quando o missionário estuda as escrituras,
Quando as pessoas estudam as escrituras, as palavras ficam guardadas na nossa mente e no nosso coração. E o Senhor, Ele nos mostra o momento exato em que nós devemos usar essas coisas. Logan está aprendendo a falar. Então, uma pausa. Eu utilizei o recurso do meu amigo, da edição Meu Amigo de julho, tá? Deixa eu colocar aqui. Que fala sobre isso. Então, lá no Meu Amigo... Não, meu pai, deixa eu voltar aqui. Então, lá na Biblioteca do Evangelho, na seção aqui para crianças, você vai clicar no Meu Amigo e você vai ver ali a Rona de julho, que tá aqui. De julho. E a parte... tem para crianças maiores, mas tem para os amiguinhos, que geralmente fica lá embaixo. E é legal essa parte aqui, Princípios do Evangelho, Ensine-me. E se você acompanha a revista Meu Amigo, tem Ensine-me várias coisinhas legais. Por exemplo, na edição de maio, eles ensinaram, né, Ensine-me sobre o Espírito Santo. Na edição de junho, Princípios do Evangelho, Ensine-me sobre os mandamentos. E na edição desse mês, Ensine-me a pedir desculpas. Então eu utilizei essa historinha curta aqui para ensinar ele sobre o missionário. O missionário também sabe momentos de pedir desculpas, né? Nós devemos saber esses momentos. Às vezes a gente faz algumas escolhas erradas e é normal nós errarmos, mas a gente tem que saber quando pedir desculpas. Então eu contei essa historinha aqui, né? E a gente treinou, né, um pouquinho sobre isso. E aí eu passei isso aqui para ele. Nós lemos a escritura que pede no manual. Eu só tô voltando aqui pro manual de volta, que antes ia direto, não sei por que agora. Antes tinha um link que ia direto, né, do manual Vem Segue pro Meu Amigo, só que agora não tem esse link mais. E aí fica difícil. Então eu li aqui o versículo 88, que fala assim: E quem vos receber, lá estarei também. Pois serei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. E aí, né, eu pude mais uma vez compartilhar minha experiência como quando eu fui missionária de tempo integral, compartilhar a minha experiência e o meu testemunho com ele, né, sobre como que é ser missionário depois que você volta da missão também, que isso não morre, né? Tá com você, fala do evangelho, enfim, compartilhar experiências. Compartilhei com ele e prestei meu testemunho e nós encerramos. O primeiro hino que nós cantamos foi Um Missionário Já Eu Quero Ser, e aí a gente fez oração, tivemos a nossa mensagem, e o último hino que nós cantamos foi tal como o Exército de Elamã. Não lembro o nome do hino, vai aparecer aqui, mas foi esse que a gente cantou. E nós fizemos a última oração. E estes foram os vídeos que nós tivemos essa semana. Eu espero que te ajude, né? Os vídeos, tá parecendo que é longo e quase meia hora de vídeo, mas são vídeos curtos. São tão longos porque eu tô explicando pra você, mas na prática são curtos. Por favor, tira 10 minutinhos do seu dia de 24 horas, para você ensinar a tua criança, a tua família, a ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!